Muito bem, pessoal, estamos aqui de novo com o nosso podcast de análise e comentários ao Código Penal. Estamos vendo artigo a artigo. E hoje nós vamos falar do artigo 4º do Código Penal, tempo do crime. Em que momento que consideramos praticado o crime? Quando a gente atira na vítima ou quando a vítima morre? Às vezes, isso ocorre de maneira simultânea, ou seja, o sujeito atirou e imediatamente a vítima morreu. Ou seja, a execução e a consumação estão muito próximas. Todavia, há diferenças. Há casos em que a ação do agente, ou omissão, a conduta, é praticada numa data e o resultado só é alcançado em outra. Ou há casos, inclusive, que não tem resultado, como é uma tentativa, né? E o Código Penal, ele tratou qual o momento exato do crime. Então, de acordo com o artigo 4º do Código Penal, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Com isso, o Código Penal adotou a teoria da atividade para o tempo do crime, ou seja, o momento exato do crime é o momento da ação ou omissão, não importa quando se deu o resultado. Isso é muito importante porque, por exemplo, a idade tanto do réu quanto da vítima pode ser definitivo para o crime. Imagine que o agente seja menor de idade, portanto, ele é penalmente inimputável na época do crime, ou imagine que a vítima de um homicídio seja uma criança, isso pode ser uma qualificadora. Então, são várias situações que envolvem a questão do tempo do crime. Imaginem, por exemplo, a seguinte situação. O sujeito, aos 17 anos, ele planeja matar o seu inimigo. E para isso, ele coloca uma bomba na casa do inimigo. Aproveitando que o inimigo não está em casa, ele vai lá, coloca uma bomba. Mas é uma bomba programada para explodir dali 2 dias. Porque é exatamente o dia que a vítima estará lá. Não é? Neste dia que ele coloca a bomba, ele tem 17 anos. No dia seguinte, ele completa 18 anos. E no dia posterior, ou seja, 2 dias depois que ele colocou a bomba explode e mata o dono da casa. Eu pergunto, o agente é penalmente imputável nesse caso ou não? Não. Por quê? Porque no momento do crime o agente era menor de 18 anos e está sujeito às regras do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então vejam, por quê? Porque o momento é o momento da ação-omissão. Quando é que ele teve a ação-omissão? Quando ele tinha 17 anos, quando ele colocou a bomba, não é? Perceba que no dia que a bomba explodiu, ele não teve ação ou omissão alguma. Ele não apertou. Se ele apertasse um detonador, por exemplo, quando ele tinha 18 anos, ele teria tido uma ação, mas não é o caso. Toda a ação foi desenvolvida aos 17 anos, portanto, ele é penalmente inimputável. Agora vamos expandir essa ideia para os crimes permanentes, por exemplo, aqueles cuja consumação se prolonga, se protrai no tempo. Imagine que o agente sequestrou a vítima quando o agente tinha 17 anos. Sequestrou e manteve a vítima em cárcere por um ano.
Naquele um ano, o agente completou 18 anos. E aí? O agente responde por esse sequestro ou não responde? Ele responderá criminalmente por todos os atos que praticou após os 18 anos. Então, vejam só, como se trata de um crime permanente, ele praticou uma conduta antes dos 18 e continuou praticando após os 18. Portanto, aquilo que ele fez antes dos 18, ele não responde criminalmente, mas a partir da data que ele completa 18 anos e ainda mantém a vítima em cativeiro, ele passa a responder por aqueles atos naquele momento. Tá certo? Então, o Código Penal adotou a teoria da atividade. O momento do crime é o momento da ação-omissão, não importa o resultado. Agora, só para finalizar, vejam só, cuidado. Prescrição. A prescrição não começa a correr no momento da sua omissão, e sim no momento do resultado. Mas isso será objeto de uma análise mais à frente aqui no Código Penal. Um abraço a todos!